Qual é a melhor forma de aumentar a produção e a produtividade de um consultório? Pô, esse tema é um tema que eu adoro. Eu adoro porque isso modificou a minha qualidade de vida. Primeiro a gente tem que entender o que é produção e produtividade, né? Vamos lá, vamos focar na odontologia. Produção. Eu trabalho 2 dias no consultório, né? E faço 8 restaurações por dia. Então, por semana eu faço 16 restaurações. Aí eu tô precisando ganhar mais dinheiro, eu falei, vou aumentar minha produção. Como eu aumento a produção? Eu vou trabalhar mais um dia. Então vou trabalhar 3 dias, a minha produção de 18 passou para 24 restaurações por semana. Aumentei a produção. Legal. Agora, o que é aumentar a produtividade? Aumentar a produtividade nesse tempo de 8 horas, ao invés de eu fazer 8 restaurações, eu consegui fazer 10 restaurações. Então eu consigo, no mesmo tempo, produzir mais e ganhar mais. Agora, para isso, tem que ter toda uma organização. Uma organização de ergonomia, né? De posição dos instrumentais, para a gente não perder tempo. O ideal na odontologia é você não levar mais de 30 segundos para pegar qualquer instrumento. E normalmente o que acontece com a odontologia? Com o dentista, que ele tem uma secretária e não é organizado. Ele vai lá, por exemplo, secretária, Maria, pega o material de moldagem. Aí ela vai lá na geladeira, pega o material de moldagem, separa. Ótimo. Aí só nisso aí ele perdeu 2 minutos. Aí vai pegar um instrumento que não está ali, um instrumento que às vezes ele não é comum utilizar. Maria, pega aquele instrumento. Ela leva 3, 4 minutos para pegar aquele instrumento. Então isso tudo demanda tempo. E tempo é dinheiro. Né? E ainda tem mais. Né? Existe um trabalho de pesquisa que diz que o dentista, em cada hora, ele leva de 10 a 20 minutos se ele não tem secretário ou não tem uma boa secretária. Ele perde 20 minutos. Por exemplo, você sabe que se em 1 hora o paciente ele cospe normalmente 10 vezes, ele leva quase 30 segundos para cuspir, dependendo do paciente numa média. Aí você vai falar, pô, tu é louco. Pô, tu vai contar o tempo que o paciente cospe? Pô, tu é neurótico com produtividade. Não. Vamos lá. 10 vezes 30 segundos são 300 segundos. São 300 segundos. Então, só aí, 300 segundos, quanto tempo você vai lá? São 5 minutos. São 5 minutos que você perde. Aí você fala, o que é 5 minutos? Em 1 hora? Não é nada. Mas 5 minutos cuspindo, 2 minutos material de moldagem, mais 1 minuto ali, mais 1 minuto tal. Aí você vai falar para mim, o que tem eu perder 10 minutos em cada hora? Né? Tudo bem. Em cada hora é 10 minutos, mas se você trabalha 10 horas, são 100 minutos. Você perdeu mais de 1 hora. Né? Aí você vai falar para mim assim, o que tem eu perder 1 hora? 1 hora por dia? Eu falei, não tem problema nenhum se perder 1 hora por dia, não é nem tanto. E um mês? Se você leva mais de 1 hora, em um mês você fica basicamente 24 horas esperando o material de moldagem, olhando o paciente cuspir, esperando pegar uma radiografia e etc. Aí você vai falar para mim, vai fazer outra pergunta. O que tem eu perder 24 horas por mês na minha vida? Não é nada 24 horas por dia. Multiplica por um ano. A cada 10 horas de atendimento diário, você está perdendo um atendimento. Num mês você está perdendo, pelo menos se você trabalhar 22 dias, você está perdendo 22 atendimentos por mês, né? Se você calcular isso, paga o seu aluguel, paga diversas contas que você poderia estar perdendo. E ainda tem mais. Se você leva 5 anos, e se você leva 30 anos, se você fizer a conta, 30 anos, 35 anos de trabalho, você fica mais de 4 anos olhando o paciente te cuspir, esperando a sua secretária pegar um instrumento. Então, a produtividade ele é muito importante. Com certeza. E aí você precisa organizar, e tem que ter método. Tem que organizar. Por exemplo, eu organizo o meu consultório de uma forma,
Eu não trabalho a 4 mãos. O dentista da minha idade, né, que passou dos 50, foi acostumado a trabalhar sempre a 4 mãos. Eu não trabalho a 4 mãos. Eu só chamo a secretária no momento que eu preciso. Porque eu organizo o consultório de uma forma que eu tenho tudo em volta de mim. Em cada gaveta, ela tem os materiais que eu preciso. Tudo que eu preciso para aquele atendimento. Então, eu levo menos de 30 segundos para pegar qualquer coisa. E o mais importante, tem que ter um planejamento para isso. Então, o que é interessante, que é uma dica de ouro. Essa pequena dica me modificou também a minha vida, uma coisa muito simples. O que eu faço quando eu chego? A minha secretária, eu tenho uma agendazinha de papel, né? Pode ser digital, de papel, que ela coloca ali os pacientes que tem ali. Aí eu faço uma reunião de menos de 5 minutos antes de começar. Aí, primeiramente, eu vejo os pacientes que estão ali. Aí o que eu verifico ali? Primeiro paciente, eu anoto o que eu vou fazer. Vou fazer uma restauração no primeiro, uma prótese na segunda, uma extração no terceiro, etc. Eu anoto ali. E aí, a outra pergunta, eu estou preparado para fazer aquilo ali? E eu já mentalizo tudo que eu vou fazer antes de fazer. A restauração, eu vou precisar disso, é aquela paciente assim, aquela cor mais ou menos, a extração, já vi radiografia e tal. Eu mentalmente já faço o meu planejamento ali. E aí faço a pergunta à secretária. Maria, eu estou preparado, estamos preparados para executar tudo isso? Aí ela vai falar, doutor Ricardo, restauração tem tudo ali, o clareamento que você vai fazer tem, o material já está ali. Eu vou cimentar uma prótese, uma coroa de cerâmica. Eu tenho material para cimentar? Ok. O protético é o grande problema do dentista, é o laboratório, né? Tem laboratório que fala que vai entregar o trabalho naquela hora e não entrega. Entendeu? Então é o momento que está ali. Vou cimentar a coroa às 2 horas da tarde da Silvia. Chegou do laboratório? Doutor, não chegou. Vou ligar para lá. E aí ela liga e fala, infelizmente não vai ficar pronto. O que eu faço? Eu troco o paciente. Ligo para a paciente, desmarco ela e coloco outro paciente ali. Então, essa agenda, ela vai me organizar de uma forma de que quando eu for trabalhar, eu já tenho tudo em mente. Então, já está tudo organizado para mim. E eu levo 30 segundos para pegar qualquer coisa. E aí você vai perguntar, e a biossegurança, né? Como é que você tem as gavetas e etc, mão e tal, como é que é essa coisa da biossegurança e toda hora abre gaveta, você não tem a 4 mãos e eu tenho um instrumento que um amigo meu, que é o Dr. Marco Guedes, que é o campeão da produtividade, é um dos caras que mais sabe trabalhar e produzir que eu conheço até hoje. Ele me ensinou o seguinte, eu dei aula no centro de estudo um tempo dele. Ele me ensinou, existe uma pinça que chama pinça de biossegurança. O que seria essa pinça de biossegurança? Nada mais é uma pinça reta normal, que eu simplesmente, em toda a bandeja, eu tenho uma pinça a mais. Então, com aquela pinça, eu abro a gaveta e eu pego todo o material e todo o instrumento que eu preciso. Entendeu? Então eu consigo rápido e com biossegurança. Não preciso estar trocando a luva toda hora, botando sobreluva, que às vezes leva um tempo. Então eu consigo ter produtividade e ainda ter biossegurança. E na produtividade também é interessante você organizar, além da tua bancada, seus instrumentos, você tem outras formas também de aumentar a produtividade. Por exemplo, eu tenho meu consultório, são 2 salas. Amanhã, por exemplo, eu tenho consulta e vou atender simplesmente 8 pacientes, não, 8 horas e vou atender 12 pacientes. E um cada hora. Por quê?
o que eu faço? Vou explicar melhor. O que eu faço? Por exemplo, eu marquei um paciente para fazer uma extração de dente, tá? Quando a gente extrai o dente, a gente tem que dar anestesia. E a anestesia tem que esperar 10 minutos. É um tempo que você perde que não adianta. Você perde. Aí o que eu faço? Nesses 10 minutos que eu vou ter que esperar o paciente, né, pegar a anestesia, a minha secretária já botou um paciente na outra sala, que eu vou precisar tirar o ponto só, que eu levo 10 minutos no máximo. Ou então vou colar um provisório que soltou. Entendeu? Naqueles 10 minutos, que é uns 10 minutos que eu ia ter que ficar parado, eu saio, vou lá, tiro o ponto e volto. Então eu consegui aumentar a minha produtividade. Porque aquele tempo que eu ia perder, eu estou atendendo outro paciente. Então a importância de você ter 2 salas é muito importante. Não só isso, como eu tenho uma assistente. Então tem procedimentos que ela faz para mim. Né? Às vezes uma moldagem mesmo de um procedimento, que ela faz a moldagem, e como ela é uma assistente, eu termino às vezes meu procedimento entre o paciente e o outro, eu vou lá, falo com a paciente, olho para ver se está tudo ok, consigo supervisionar. Entendeu? É uma outra coisa que dá para aumentar a produtividade. Na realidade, na odontologia, se a gente parar para pensar, a gente tem muita coisa. Por exemplo, o que acontece muito? O paciente, no fim, você já está atrasado, porque a odontologia é uma profissão que demanda muitos detalhes, né? Você está atrasado, aí o paciente, doutor, eu esqueci de uma coisinha, dá para você me dar um atestado médico? Caramba, você já atrasado, aí você tem que elaborar, escrever, ateste para fim trabalhista, parará. O que eu tenho? Eu tenho uma organização administrativa. Eu simplesmente pego um papelzinho que já tem um atestado. Eu só carimbo e assino, dou para ela, só você preencher o seu nome, então você pede o seu nome. Quer dizer, se eu não tivesse isso, eu teria perdido ali no mínimo uns 2, 3, 5 minutos. Né? Então a gente tem uma forma de aumentar na odontologia a produtividade. E por produtividade é dinheiro. Né? Você ter mais produtividade, você consegue ganhar dinheiro. E a gente não pode, né? Na odontologia é uma profissão que a gente lida com o ser humano, né? E é muito importante a gente pensar em dinheiro, né? Mas também tem que pensar no ser humano. Não pode achar que a gestão financeira e tudo é pensar em ganhar dinheiro. E eu tenho uma técnica assim que é muito importante. Né? Você tem que olhar o paciente, que é a forma que eu utilizo. Eu sou uma pessoa que eu tenho um lado humano muito grande. Quem me conhece sabe. E eu dou muito carinho para os meus pacientes, que já é de mim, que é um perfil meu. O paciente chega, eu dou toda a atenção do mundo. Na realidade, perco tempo, entre aspas. Falo com ele, converso e tal. Ótimo. É importante você ter esse tempo também. Não pode colocar o paciente ali como se fosse um robô. Não é por aí, porque a gente tem todo um marketing também que a gente tem que utilizar e o bom atendimento é muito importante. Só que quando ele senta na cadeira, eu olho para ele primeiro como um ser humano. Legal, ser humano, dou toda a atenção. Mas, se lembra que na minha época tinha muito, né? Os desenhos animados, pica-pau, quando ele estava com fome aparecia assim uma nuvenzinha assim, aí aparecia uma comida e etc. É mais ou menos como eu olho o paciente. Quando eu olho assim, aparece aquela nuvenzinha ali. Produtividade e cifrão. O lado humano primeiro, mas eu preciso ter essas duas coisas. Eu preciso ganhar, eu preciso ter dinheiro, eu preciso fazer tudo da melhor forma. Então eu penso dessa forma, na hora de fazer o orçamento, eu tenho que saber fazer da forma certa que eu tenha lucro. Então eu tenho que entender um pouquinho de gestão financeira. Né? E eu penso também na produtividade. Quanto mais tempo eu conseguir fazer aquele procedimento mais rápido, mais eu vou ter lucro. Por exemplo, eu vou fazer uma prótese, uma coroa de metalocerâmica. Legal, fazer uma coroa de metalocerâmica. Normalmente as pessoas levam às vezes 5 consultas para fazer. Eu levo às vezes 2. Eu marco um tempinho um pouquinho maior e consigo fazer, por exemplo, a moldagem. Eu faço o preparo do dente, o provisório e moldo. E na outra sessão seguinte, eu colo o dente.
Agora, para fazer isso, você tem que estar tecnicamente preparado, né? Você precisa ter feito bastante para poder fazer tudo certinho. Aumentar a produtividade, não adianta aumentar a produtividade se não tem qualidade. Aí não tem Não tem como produtividade. aumentar a produtividade e cair a E qualidade. cair a qualidade. De forma nenhuma. Então eu consigo, ao invés de levar 5 horas, eu levo 2 horas e meia para terminar. O paciente adora, eu consigo. Agora, tem que ter também um bom laboratório que vai entregar um material, você investe num bom material para não repetir o trabalho. Entendeu? Então vamos fazer uma conta aí. Se o dentista normalmente leva 5 horas para fazer, por exemplo, uma coroa de metalocena que custe R$2.000, então a hora ele ganha R$400 por hora, né? 400 vezes 5 horas, 2.000. Eu levo 2 horas e meia, então eu ganho a minha hora, ao invés de ser 400 a hora, eu ganho 800. Então eu aumentei a produtividade assim, de uma forma, consegui dobrar, ganhar o dobro. Simplesmente porque eu entendo um pouquinho de gestão. Então, eu estou falando aqui, isso daria aqui, né, de uma aula de 4 horas, né? Mas aí algumas dicas que eu estou dando aí para aumentar a produtividade e você investir ou trabalhar mais porque você quer ganhar mais dinheiro, porque você quer ter um carro importado ou ter qualidade de vida, como, graças a Deus, eu tenho. Perfeito. Entendeu?